Olá, paz seja convosco, povo de Deus. Estou aqui no monte de Deus em oração em favor de todos vocês. E Deus já está derramando chuvas de bênção sobre a vida de todos vocês. Creia nisso, em nome do Senhor Jesus. Eu estava meditando agora num versículo que está em Provérbios. Capítulo 14, no versículo 26, aonde o Espírito Santo diz assim: no temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Olha que forte! No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Então esse forte amparo que está disponível para qualquer pessoa que está disposta a temer ao Senhor, a aprender a temer ao Senhor, esse forte amparo é o que proporciona na vida da pessoa que aprende a temer ao Senhor, que está disposta a temer ao Senhor e que permanece no temor de Deus. Então, esse forte amparo, ele é atraído, ele ampara a pessoa quando a mesma decide, resolve temer a Deus e se manter temente a Deus. Você veja que o temor do Senhor é o que nos guarda, é o que nos mantém nesse forte amparo. Qualquer pessoa que resolve temer ao Senhor, que decide temer ao Senhor, que se esforça, que se dedica para aprender a temer ao Senhor e permanecer temente a Ele, então essa pessoa é amparada, ela é acolhida, ela é guardada nesse forte amparo de Deus, que ele depende do temor que a pessoa tem para com o Senhor Deus. E isso é refúgio para os seus filhos. Olha só, esse forte amparo que o pai tem para com Deus através do temor que a pessoa teme a Deus, então ela passa a ser amparada por Deus. E esse amparo de Deus é refúgio para os filhos também. Você veja o quanto é importante, o quanto é necessário para que toda a nossa família esteja refugiada, esteja guardada no abrigo de Deus, no forte amparo de Deus. Isso depende do temor que os pais temem para com Deus, do temor do que os pais têm para com Deus. Você veja a importância de temer a Deus. Qualquer pessoa que teme ao Senhor, ela é guardada, ela se refugia nesse forte amparo de Deus. E esse forte amparo guarda, ampara, acolhe, refugia os filhos dela. Quer dizer, guarda os filhos, guarda a família, guarda toda a casa da pessoa. Você veja o quanto é forte, o quanto é importante o temor de Deus, o quanto é necessário que temamos ao Senhor nosso Deus, porque através desse temor, não só os pais habitarão seguro, mas também a casa toda, a família, os filhos, porque isso é refúgio para os filhos. Os filhos estarão refugiados, estarão guardados, estarão amparados, estarão acolhidos, estarão guardados por Deus, através desse relacionamento dos pais para com Deus. Então, você veja
toda pessoa que deseja que seus filhos sejam refugiados, que eles venham refugiar-se em Deus, no esconderijo de Deus, é extremamente necessário que os pais temam ao Senhor. Imagine se a maior parte da população dessa terra temesse ao Senhor. Como que seriam as famílias? Como que seriam as famílias hoje em dia? Como que seriam os filhos? Como que seriam, na maior proporção? Certamente a humanidade hoje estaria muito melhor. Os filhos respeitariam mais os pais, obedeceriam mais os pais, estariam na presença de Deus, seguindo a Jesus Cristo. Pelo menos a maior parte estaria no esconderijo do Senhor, estariam abrigados em Deus, refugiados em Deus. Você veja como que as coisas. Por isso depende muito. Os filhos dependem muito do relacionamento que os pais têm para com Deus. Se os pais têm um relacionamento com Deus, então os filhos, consequentemente, eles terão. Porque isso será refúgio para os filhos. É o que a palavra está dizendo. Então veja o temor que o homem tem para com Deus. Isso daí faz ele habitar num forte amparo. E isso é refúgio para os filhos. Os filhos se refugiam nesse forte amparo também. Deus guarda toda a família, toda a casa. E você veja o quanto nós dependemos de temer ao Senhor. A importância desse temor. E o que é realmente o temor de Deus? Ou melhor, no que consiste o temor de Deus? O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. É isso que a palavra diz. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Quando você aborrece o mal, quando você abre mão do mal, quando você renuncia ao mal, quando você rejeita tudo que é mal, tudo que desagrada a Deus, então você está demonstrando que você teme a Deus. Porque é nisso que consiste o temor do Senhor. O temor do Senhor, grava isso, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, em rejeitar o mal, em desprezar o mal, em abrir mão do mal, em rejeitar, em renunciar tudo que é mal, tudo que é mal. Então, isso é indispensável na vida de todos nós, amados. Porque quando você teme ao Senhor, você habita nesse forte amparo. E esse forte amparo é refúgio para os teus filhos. Você quer que os teus filhos estejam refugiados em Deus, guardados em Deus, habitando no esconderijo de Deus? Então você que é pai, você que é mãe, é necessário que você aprenda a temer a Deus. Que você aprenda a desprezar o mal, a rejeitar o mal, porque é isso o temor de Deus. É aborrecer o mal. E todos nós, os que fomos ungidos, que fomos chamados para pregar o Evangelho, para ganhar almas, então os nossos filhos, tanto os filhos da fé como os filhos de sangue, os filhos da genética, eles também dependem disso, do temor de Deus, para com que nós tememos a Deus, para que os nossos filhos da fé estejam refugiados em Deus e os nossos filhos de sangue também, para que eles estejam refugiados em Deus. Todos os nossos filhos, tanto os de sangue como os da fé, depende do temor para que temos para com Deus.
que esse forte amparo guarda tanto a nós quanto também aos nossos filhos. Então, que essa palavra entre no seu coração e que ela frutifique, que através dela você tema ao Senhor, para que você esteja nesse forte amparo e toda a tua casa, toda a tua família, os teus filhos estejam refugiados em Deus, em Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Glória a Deus, fiquem todos na paz do Senhor e até breve, se Deus quiser.